Olá, espero que estejam bem. Chegamos na nossa última videoaula desse ciclo e hoje a gente vai falar de um filtro chamado Liquify ou dissolver em português. É o filtro usado para aumentar olho, aumentar boca, diminuir boca, afinar pescoço, deixar um pescoço maior, menor, colocar a cara mais redonda, a cara mais fina. Tudo isso possível com qualquer parte do corpo que vocês possam imaginar, ele aplica no corpo todo. É o filtro que se usa muito em moda, em publicidade. Você vê aquelas figuras super simétricas, um olho exatamente do tamanho do outro, com a mesma angulação. Você fala, nossa, que pessoa assim, incrivelmente simétrica, né? Como isso pode acontecer? É provavelmente Photoshop, assim. É claro que tem pessoas que são mais simétricas do que as outras, mas em geral há muita assimetria de você levanta um lado mais da boca para falar do que o outro, o seu olho é mais aberto de um lado do que o outro. Isso são características normais de seres humanos, mas existe uma certa padronização que eu acho meio triste assim, de uma beleza, digamos assim, que é uma beleza comercial, na verdade, que é a questão da simetria e todo o processo. E fazer isso via Photoshop é muito simples, assim. Esse filtro ele pode ser usado no corpo das pessoas, é o filtro que em geral faz as pessoas ficarem mais magras, é o filtro que faz as pessoas ganharem volume em certas regiões do corpo, você pode ganhar volume no seio, no bumbum, no braço, na coxa, enfim, pode ganhar onde volume ou tirar volume da onde você quiser. E ele é também o filtro que ocasiona as grandes catástrofes de tratamento, porque as pessoas exageram nisso e esquecem de dar uma conferida na proporção entre o corpo como um todo e começa a criar uns Frankenstein que são impossíveis, assim. Ele é famoso por ser um filtro dos desastres do Photoshop também, assim. Dá para usar, dá para fazer alguma correção, às vezes a lente usada para fotografar a pessoa acabou deixando ela com uma cara muito redonda, se quer uma cara um pouco mais assim, você sabe que a pessoa tem aquela cara. A gente sabe que não é as fotografias não são reproduções reais da pessoa, então fazer pequenos ajustes, tá tudo certo, tá tudo dentro do possível. Mas não exagerem, tomem cuidado mesmo, porque é um filtro que ocasiona tratamentos bizarros no Photoshop. Vamos dar uma olhada, porque é bem divertido saber como ele funciona, assim, vamos lá. Bem, quando eu vou aplicar esse tipo de filtro, eu primeiro transformo aqui o meu background em objeto inteligente. Então, clico com o botão direito, converter para objeto inteligente. Isso vai me dar uma garantia que eu não vou aplicar em cima da imagem, mas aplicar como um filtro mesmo, ele vai ficar como um Smart Filter aqui embaixo. Depois que a gente aplicar, a gente vê. Filtro Liquify, ou filtro dissolver, né, que é o nome em português. Vou clicar aqui para a gente dar uma olhada. Já aparece aqui. E vamos começar do começo. Vamos começar aqui, ó. Tem alguns que são mais manuais, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Esse aqui, principalmente esses três, ó. Esse e esse. Esse do dedo, ele é um dedo mesmo, então ele vai fazer pressão e você vai poder colocar para onde você quiser. Então vamos lá. Ó. O do dedo é um pincel, então você pode aumentar e diminuir à vontade. E o que você faz? Você simplesmente clica, segura e arrasta. E ele é um pressão, tá vendo? Ó? Ele vai conseguir fazer isso. Levar para onde você quiser. Os outros de baixo aqui, eles são um filtro que vai, como espremer, assim, ele vai deixar tudo menor, que está dentro do círculo, e aqui, claro, ele vai expandir tudo que está no ciclo. Então, vamos dar uma olhada nisso. Ó. Vou pegar esse de
espremer, digamos assim. Eu aumento bastante e... Perdão, eu peguei o de expandir e vou deixando o olho cada vez maior. Posso pegar o de contrair e vou deixando o olho cada vez menor. A boca menor, o nariz menor, o colo dela aqui menor, o ombro, a testa. Posso fazer o que eu quiser, assim. Esses são filtros que já existem há muito tempo e são filtros bastante manuais, assim. Qual é a grande sacada? A grande sacada é esse filtro aqui chamado Face Tool, né? Ferramenta de face. Eu vou resetar aqui no, onde está escrito cancelar, se você segura o Alt no teclado, ele aparece o Reset, perdão. Eu vou resetar para não ter nenhuma interferência e vou pegar aqui o Face. O Face Tool, ele pode ser aqui, então, Face Aware Liquify, todas essas opções numéricas, mas ele pode ser também colocando o mouse, passando o mouse aqui e vendo o que ele tem. Então vamos dar uma olhada. Por exemplo, quando eu coloco no olho, eu tenho aqui para aumentar e diminuir o olho, aqui para girar o olho, aqui para aumentar e diminuir na diagonal, e aqui para cima e para baixo também. E eu tenho nisso por olho. Então eu posso aqui aumentar e diminuir na diagonal, aumentar e diminuir para cima e para baixo, e girar o meu olho. Você vê que ele gira mesmo, assim, ó. E ele faz acompanhamento da pele ali. Posso fazer isso para o nariz, deixando o nariz mais próximo da boca e alongando o nariz, deixando o nariz mais longe da boca e deixando o nariz mais curto. Ou posso, por exemplo, deixar o nariz mais largo, a base do nariz mais larga, deixar o nariz mais fino. Posso fazer isso à vontade. Sempre lembrando que, por exemplo, aqui eu estou mexendo direto no mouse, mas eu posso mexer aqui também. Nós, nariz, então a altura do nariz, aqui, e a largura do nariz. É a mesma coisa, só que aqui é numérico e aqui você vai mexendo no mouse. A boca tem essas opções de deixar a boca, um lábio de cima maior ou menor, o lábio de baixo maior ou menor, a boca como um todo para um lado e para o outro maior ou menor. E aqui é engraçado que ela faz um sorrisinho, assim, tipo, faz um sorrisinho. O rosto como um todo. Esse é muito divertido, porque eu posso deixar o rosto mais arredondado, mais fino, mais arredondado e mais fino. Aqui também, só que na parte de baixo só, tá vendo que ele não mexe na parte de cima, é mais na parte de baixo, esse na diagonal aqui. E esses são muito engraçados. Você pode fazer o tamanho da testa da pessoa, de deixar a testa menor, a testa maior. E o pescoço. Essa foto não vai funcionar tão bem o pescoço porque ela está um pouquinho de cima, assim. Mas só pra gente entender, você vê que o pescoço... Aqui tá ficando esquisito porque a boca tá ficando estranha, né? Mas se você tiver frontal, ele vai aumentar e diminuir o pescoço mais diretamente. Eu mostro isso em outra foto. E eu uso isso à vontade e dou um OK aqui. Eu esqueci de mostrar alguma coisa. Deixa eu ver. Não, aqui é só o reconhecimento, nariz, boca. Foi tudo. Foi tudo. Os outros aqui são também a mesma ferramenta que estava do outro lado, só que desse lado. Dou um OK para isso. E eu tenho aqui, por isso que eu transformei em filtro inteligente, em Smart Object, na verdade, objeto inteligente, porque o Liquify fica aqui, como um filtro, ele não fica aplicado à minha imagem, e se eu quiser voltar para ele, eu simplesmente dou 2 cliques aqui, e eu posso voltar diretamente para ele. Deixa eu só mostrar uma coisa então para vocês, aqui.
Vou abrir uma imagem que tem uma frontal e vou fazer a mesma coisa. Transformar em objeto inteligente, filtro, liquify. E aí eu pego o pescoço e a gente vê um pouquinho melhor o que ele faz no pescoço. E aqui de novo, mesma coisa. Eu estou aqui nessa ferramenta Face Tool, né? Exatamente o mesmo. Posso deixar o olho dela absolutamente simétrico. A ferramenta é exatamente a mesma. Eu só queria mostrar aqui o pescoço, de como ele faz, de deixar o pescoço um pouco mais achatado. O queixo, na verdade, né? Mas acaba mexendo mais. Se é um queixo mais proeminente ou se é um queixo mais para dentro, mas acaba trazendo o pescoço junto aqui dentro desse processo. Ok, e ele aparece aqui para mim. Como eu disse, esse é um filtro que a gente usa, dá para usar, dá para fazer pequenos ajustes, você pode corrigir certas coisas. Quanto menos você fizer, mais interessante vai ficar, porque você corre menos risco de trazer muita manipulação e ficar estranho, assim. Tomem cuidado com isso, mas é um filtro que a gente usa bastante, assim. Essa é a última videoaula que eu estou gravando esse semestre. Nos próximos encontros, a gente vai começar uma hora depois da aula mesmo, e eu queria que vocês revissem os vídeos, alguns que vocês tenham, ou usassem esse tempo para praticar, para que a gente na aula pudesse tirar as dúvidas e conversar um pouquinho sobre essas questões. Então, esse é o último vídeo, não tem mais vídeo a partir de agora, é o conteúdo preparado para esse semestre mesmo, a gente já deu conta dele, mas a aula continua começando uma hora depois para que vocês usem o Photoshop. Então, acorda, ou para quem é da noite, das 7 às 8, usa o Photoshop, revê alguma aula, treina nessas 3 aulas que estão faltando para terminar o semestre e a gente tira as dúvidas. A gente faria esse processo no presencial, eu daria boa parte da aula para vocês treinarem para que eu possa tirar as dúvidas e a gente continua fazendo esse movimento, adaptando para o remoto. É isso, nos vemos em aula. Se cuidem!